Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Palmeiras, né? O Palmeiras que está aí tentando a contratação de um novo goleiro. Isso mesmo, o Palmeiras que está aí nas últimas tratativas aí para contratar um novo goleiro. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações? Então assista esse vídeo até o final. E ainda o verde aí dos Estados Unidos. Vamos lá, Gabi! Olá, craque Neto, boa tarde! Ó, tô aqui no meu horário de descanso. Ontem se colocou a gente pra andar, pra rodar essa Greensboro toda. E aí o cabeça falou pra mim, por que nós não senta um pouquinho? Craque, nesse momento a gente tá aqui numa área que é de descanso da Universidade da Carolina do Norte. E o Palmeiras nesse momento também faz o descanso por aqui, até porque daqui a pouco tem o tal do Media Day. Aquele momento de tirar fotos, de gravar conteúdos pra FIFA. De manhã já teve treino com todos os jogadores, aqueles que estavam servindo a seleção, Estevão, Gustavo Gomes, Piquerez, Richard Rios, todos os atletas já estão aqui nos Estados Unidos e à tarde tem mais treino. Daqui a pouco eu vou tentar espiar lá para contar para você o que está rolando. Mas o que dá para trazer de notícia, de informação até aqui, a gente acompanhou os 30 minutos iniciais desse treino pela manhã e vimos o Paulinho sofrendo uma trombada, uma chegadona do Mike. E aí preocupou, porque como a gente conversou ontem, ele tem aquele problema na canela ainda, depois da cirurgia, mas de qualquer forma, ele não sentiu nada demais. Ficou mancando, num primeiro momento é verdade, depois conseguiu levantar tranquilamente, não precisou chamar o Serginho, o massagista, treinou normal, então não preocupa o Paulinho para essa sequência da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, craque. Gabi, e aí, os jogadores estão descansando, estão nesse mood aqui agora. Então segura aí, Gabi, fica junto com a gente, corta lá também em relação ao treino do Palmeiras, que é, eu sei que tem o Thiago Lembro, daqui a pouco eu chamo o Thiago Lembro, porque a gente tem muita estrutura, Cascão. Aí é um no lugar, é outro no outro. A gente tem, por falar, Thiago Lembro, boa tarde, Thiago Lembro, tudo bem com o senhor? Tudo bem? Boa tarde para você, craque Veloso, Rosinei, Souza, todo mundo está acompanhando o Jogo Aberto. Seguimos aqui em Nova York para falar daqui a pouquinho do Flamengo. Tá certo. Tira ele que ele falou jogo aberto. Tá fora já, porque aqui é os donos da bola. Pode tirar. Mentira, gente. Pode colocar lá. Eu tô brincando. Senão os caras vão achar que eu sou mal educado. Ô, você tá onde agora? Foi um delay de 1 hora de programa. Donos da bola. É verdade. Donos da bola. Tô brincando. Que é maravilhoso. O jogo aberto com a Renata Fã. 20 anos apresentando as mulheres mais empoderadas desse país, em termos de esporte, em termos também de tudo. Qual é a ideia daquilo que a Gabi falou? Veloso, o homem máscara, o homem hipogloss. A Gabi não falou nada de como é que tá a maquiagem. Mas que eles não estão vendo, que eles não têm monitor lá. Por enquanto. Aí, porque ia ficar com medo. O Veloso, conta pra mim, do Paulinho, daquilo que a Gabi falou, rapidinho. O Paulinho é um jogador que tem uma preocupação da comissão técnica com relação à recuperação ainda, mas está treinando. Essas chegadas aí que a Gabi relatou aí pra gente. Tá treinando, né, velho? Porque jogar ele não joga, né? Faz parte. Teve uma dividida mais forte e é até bom. O cara tem que estar nesse ambiente, nesse clima aí de que faz o que vai acontecer no jogo tem que acontecer no treino. Não tem entrada dura no jogo, ninguém vai poupar ninguém, ainda mais no Mundial. Então, pro Paulinho mostrar que tá bem, ele tem que participar do jogo totalmente liberado e vai acontecer, né? Essas divididas mais fortes, sim. Vamos lá, Thiago, você direto de Nova York, a estrutura fenomenal que a Band tá dando para esse campeonato mundial, que é a Globo e a Cazé TV que vai passar. Não é a gente não, irmão. Não é a Band, não é a Record, não é a Gazeta. Não sei, tem passarinho em algum lugar aí que eu tô escutando passarinho no meu ouvido. Tem passarinho aí, Thiago, Gabi, tem passarinho. Greensboro, no momento de descanso. É na Gabi? Para falar do Palmeiras, qual é a ideia do Palmeiras contra o Porto, Gabi? Você já estava no jogo aberto, né, mostrando os treinamentos do Abel, de todo mundo falando, o que você pode informar a todos os palmeirenses e a maioria que vai secar o Palmeiras para não ganhar. Essa é a grande verdade. Quem vai torcer pro Palmeiras é só o palmeirense, no meu ponto de vista. É claro, né, craque? E a gente conseguiu acompanhar essa parte das atividades. Inclusive, o técnico Abel Ferreira mais uma vez passou qual é o cardápio do dia, qual foi o cardápio do dia. E ele falou, agora já tem muito jornalista aqui, eu não quero mais falar com vocês não, que esse número tá aumentando todo dia. Mas hoje ele falou pra gente que ia fazer um trabalho de posse de bola no começo e foi isso que a gente conseguiu observar. Como eu disse, os jogadores que estavam com as suas seleções, eles chegaram hoje nos Estados Unidos e aí 3 desses atletas não fizeram essa atividade
atividade com bola. O Gustavo Gomes, o Richard Rios e o Benedetti, que estava com a seleção brasileira. Eles ficaram ali só no aquecimento e depois foram para a parte interna. Vale lembrar que o Gomes e o Rios são jogadores que tiveram uma minutagem maior. O Gomes, por exemplo, fez os 2 jogos do Paraguai agora nessas eliminatórias para a Copa do Mundo. E aí, craque, os jogadores foram divididos ali em 2 times, coletes foram distribuídos. O Paulinho, que eu disse que tomou a trombada, ficou com um colete diferente, um colete marrom, então ele estava sendo usado ali como um jogador coringa. E aí deu para observar algumas coisas, não totalmente, porque não todos os atletas estavam ali nessa atividade. Mas deu para ver, por exemplo, uma saída com 3 jogadores. Giai, o Naves fazendo as vezes do Gustavo Gomes, que, como eu disse, não participou da atividade com bola, e o Murilo. O Piquerez, depois do treino, falou com a gente e disse que um dos pontos de atenção em relação ao Porto é justamente o ataque. Um ataque rápido, conciso, uma equipe que tem por característica essa produção ofensiva. Craque. Também, né? É verdade, também, né? Mas agora North Carolina, Ok. onde está Francisco de Laurentiis acompanhando o Palmeiras do Estevão do Abel Ferreira. Chico. Bom dia, Bruno, Mari, amigos do estúdio. Estamos aqui na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro, onde o Palmeiras está treinando neste momento pela primeira vez com o grupo completo aqui para o Mundial de Clubes da FIFA. Os jogadores que estavam com suas seleções, além da presidente Leila Pereira, chegaram ontem à noite aqui em Greensboro. O voo teve um atraso considerável, era esperado às 21 horas aqui no horário local, 22 horas no Brasil, mas acabou chegando pouquinho depois da meia-noite. Os jogadores todos com cara de muito cansados, assim como a Leila, depois de uma longa viagem. Vários jogadores também já tinham viajado para jogar com suas seleções, mas quem pensa que eles tiveram algum descanso está enganado. Já foram todos aqui para o campo treinar. Claro que não vão fazer o treino completo, eles vão começar no gramado, fazer o aquecimento, fazer os primeiros trabalhos ali, e conforme a comissão técnica for percebendo o desgaste, eles vão sendo retirados do treino. Depois dos trabalhos, ainda o lateral Piquerez, um dos que veio, né, no bonde dos convocados, ainda vai conceder entrevista aqui na Universidade da Carolina do Norte para os jornalistas que estão na cobertura. Ontem quem falou com a gente foi o Meia Maurício, falou ali com os jornalistas depois do treino, e ele deu uma declaração interessante sobre como os jogadores do Palmeiras estão vendo esse confronto contra o Porto na estreia do Mundial de Clubes. A gente fica, né, fazendo aquelas previsões de como vai ser um jogo entre um brasileiro e um europeu, entre um sul-americano e um europeu, e o Maurício deu sua visão de como o Palmeiras vai entrar em campo para enfrentar uma equipe de grande poder de investimento e uma equipe de grande tradição, uma equipe de camisa, campeã de Champions League na Europa. Vamos ver o que ele falou. Sim, a gente sabe que enfrentar time europeu é sempre muito complicado, é um pouco diferente do que a gente encontra no Brasil, né? Mas também depende muito do campo, né? A gente vê a estrutura que a gente está podendo treinar aqui, mas eu acho que a gente está trabalhando bem, está estudando bem a equipe adversária também para poder fazer um grande jogo. Como o professor sempre nos fala ali, a gente sabe que a gente está indo para jogar futebol. É claro que é um jogo a mais, mas é um grande campeonato, então a gente tem que estar ciente do que a gente vai fazer dentro de campo, e isso nos dá mais confiança e tranquilidade para poder superar essa ansiedade. Esse foi o Maurício já projetando o jogo de estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes, nesse domingo às 19 horas de Brasília, contra o Porto, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O Palmeiras ainda treina aqui em Greensboro na manhã de sábado, antes de viajar com toda a delegação para Nova York na tarde do sábado. E aí lá em Nova York vai cumprir todo aquele protocolo da FIFA, com entrevistas com os jogadores, a entrevista coletiva do Abel Ferreira, projetando como será a partida de domingo. Então ainda muito trabalho aqui em Greensboro e depois viagem para Nova York antes da partida no domingo no gigantesco MetLife Stadium, casa do New York Giants e do New York Jets da NFL, que vai receber o Mundial de Clubes, a estreia de Palmeiras e Porto nesse domingo. Aqui de Greensboro, devolvo para vocês aí no estúdio, Mari e Bruno. Uma coisa é certa, Jogo Aberto e a Band estão lá nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, em Greensboro, com Gabi Guimarães. Olha ela lá, pertinho dos atletas, dos boleiros, acompanhando o Palmeiras e essa preparação. Gabi, tudo bem? Bom esse trabalho, ei, tá legal. Essa Copa do Mundo de
clubes está chamando muito atenção. Já conta o segredo por aí. Oi, Rê, pra você um ótimo dia, pra todos que estão ligados com a gente aqui no Jogo Aberto. Que légio, hein? Tô espiando aqui, testando se a visão tá em dia, porque tá rolando treino neste momento aqui em Greensboro, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Vou até sair da imagem porque a prioridade são os jogadores. O Alexandre Ribeiro vai mostrar pra vocês, porque agora finalmente o grupo está completo. 6 atletas do time principal que estavam com as suas seleções nesta data FIFA, agora se reuniram com o grupo. Vocês estão vendo aí nas imagens o Gustavo Gomes, o Richard Rios, o Estevão, o Piquerez, Emiliano Martinez e Facundo Torres. Eles chegaram aqui nos Estados Unidos por volta de meia-noite, 00h30 no horário aqui, local, 1h da manhã mais ou menos no Brasil, e chegaram acompanhados, é claro, pela presidente Leila Pereira. Hoje eles vão ser reavaliados fisicamente, até porque o Gustavo Gomes, por exemplo, e o próprio Richard Rios tiveram uma minutagem maior nesta data FIFA, mas tem atletas que nem entraram em campo, como é o caso do Facundo e também do Emiliano Martinez. Agora sim o grupo está completo, o Palmeiras vai fazer 3 treinos até o início da competição, que vai ser no próximo domingo. Neste momento o Abel Ferreira se reúne com os jogadores, ele é o de branco ali, de bonezinho, o líder desse time, o português, o único técnico português da história do Palmeiras. Ele já fez essa primeira conversa com todos os jogadores logo que a gente chegou aqui no treino e agora começa a dar as primeiras orientações. Pra gente ele disse o seguinte: menu de hoje, como eu já tinha contado pra vocês, que é o estilo do treinador aqui nos Estados Unidos. Posse de bola, estratégia defensiva e contra-ataque, pensando no duelo contra o Porto, e também bola parada, que é um dos pontos fortes do Palmeiras. Toda vez que o Abel caminha, a gente fica de olho. Será que ele vai contar mais alguma coisa? Mas eu acho que não, já está até um pouquinho cansado da imprensa, porque o número de jornalistas por aqui aumenta cada vez mais. Bom, tô de olho aqui, vou trazer, claro, mais detalhes no Jogo Aberto, mas como você disse, essa é uma competição inédita. É a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, é a primeira vez que um evento como esse acontece. Então vamos acompanhar na reportagem mais sobre esse torneio e também sobre a chegada dos jogadores que estavam com as suas seleções. Jogos entre os maiores times do mundo, de ligas totalmente diferentes. Parece até coisa de videogame. Mas o virtual está prestes a virar realidade com a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O campeonato, novo formato, né? O primeiro que se vai disputar dessa forma. E acho que o trabalho que nos levou a conseguir isso também. Ao contrário de 2021 e 2022, quando o Palmeiras disputou o Mundial no fim da temporada, desta vez o play na competição é no meio do calendário. Eu acho que isso pode ser benéfico pelo fato de você estar no meio de temporada ainda, né? No final da temporada você já está bem desgastado dependendo do calendário. Então acho que isso pode ser um fator positivo para as equipes brasileiras. No auge físico, o Palmeiras vai enfrentar o Porto pela primeira vez na história. A estreia é no próximo domingo, dia 15. Sim, a gente sabe que enfrentar time europeu é sempre muito complicado, é um pouco diferente do que a gente encontra no Brasil, né? Para isso, o time se prepara, treina. A defesa tá precisando de um upgrade. Hoje no menu temos ativação, uma circulação tática ofensiva com finalização, setorial, ataque-defesa, jogo competitivo e bola parada. Tá bem? 21 atletas do Verdão têm treinado na cidade de Greensboro, na Carolina do Norte, desde terça-feira. Mas faltavam alguns avatares nessa partida, os 6 jogadores que estiveram com as seleções na disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo. Gustavo Gomes, Richard Rios, Piquerez, Estevão, Emiliano Martinez e Facundo Torres. Eles chegaram no hotel em que o Palmeiras está hospedado e nesta quinta-feira vão resetar as condições físicas. Gustavo Gomes foi o atleta que mais atuou na data FIFA. Foi titular nos 2 jogos do Paraguai. Já Richard Rios entrou no segundo tempo do duelo com o Peru e foi titular contra a Argentina. Com a seleção brasileira, Estevão fez uma partida e, na primeira vitória de Carlo Ancelotti, ficou no banco. Piquerez jogou 45 minutos contra o Paraguai. Emi Martinez e Facundo Torres não entraram em campo. A data FIFA ficou para trás. E agora,
Todos os jogadores estão na tela. O jogo vai começar. Agradecer a Gabi Guimarães pelas informações, mostrando ali o treino, todo mundo bem disciplinado, atento. O Abel Ferreira agora já só propondo estratégias para esse Mundial, para essa competição que é inédita, mas que é muito importante. O Palmeiras, independentemente se vai vencer ou não, precisa chegar o mais longe possível, Edu. Essa é a ideia. Essa é a ideia e competir, né, Renata? A gente vê que o Palmeiras, em todas as competições que disputa, desde a era Abel, né, ainda mais a era Abel, compete sempre. Então a gente vê todos os jogos, os atletas correspondendo à altura. E ainda mais hoje, vai ter 2 períodos hoje, né? Para você ver como o Abel está se preparando, o time do Palmeiras está se preparando para esse Mundial. Então eu acredito que na estreia, né, no domingo, o Palmeiras possa estar tranquilo. A gente sabe que o nervosismo às vezes atrapalha, né, numa estreia, principalmente num Mundial. Mas eu acredito bastante que o Palmeiras possa fazer um grande jogo e vencer. Se sim, essa mescla de jogadores que vieram da base, vieram muito bem, a despedida agora oficial do Estevão, última competição nessa passagem do Palmeiras, depois ele vai para o Chelsea, mais nomes muito famosos e reconhecidos no futebol. Essa mescla para o Mundial, ela é suficiente? É suficiente, Renata. É lógico que as equipes europeias, nós sabemos que está bem à frente, mas eu acredito que na vontade vai ser muito difícil algum time igualar a vontade do Palmeiras, porque nós vimos isso e é o que o treinador transmite, né? O treinador, o Abel, é um treinador vitorioso e tem essa grande oportunidade de mostrar o seu trabalho para todas as equipes que vão estar nesse Mundial. Então o mundo todo vai estar acompanhando. E o Palmeiras, lá atrás nós falamos da perda do Endrick. O Endrick saiu e o Abel conseguiu, com a estratégia dele, descobrir novas joias, novos posicionamentos, jogadores evoluindo. E, assim, pode esperar bons frutos do Palmeiras nessa competição. Outra coisa, Rona, a gente não sabe exatamente qual vai ser o time titular do Palmeiras. Não que seja um problema, porque as opções são muitas. Mas eu fico pensando, será que ele vai com o Veiga, com o Maurício? Será que joga com os dois? Vitor Roque, imagino que seja titular, não é? Porque é um cara que agora começou a mostrar o seu potencial. O Estevão se despedindo. Tem algumas peças diferenciadas. Sim, mas tem que ver como é que vai estar, né, a cada jogador. Que nem o Vitor Roque, quando chegou, teve alguma dificuldade no ataque, né? Só se jogava. Isso lá acho que não vai ser legal num campeonato como esse. Agora, o Estevão deve ser a grande joia. Deve ser a grande revelação do Palmeiras aí, porque quando ele pega no mano a mano, 1 a 1, ele vai para dentro e faz a diferença. Agora, o grupo tem que ajudar. Como você falou, o Veiga tem que estar num dia inspirado para poder fazer esse menino jogar. Chega agora no F360, ao vivo lá dos Estados Unidos, acompanhando de perto os passos do Verdão, para trazer para a gente as informações do Palmeiras. Bom dia, Zupac, tudo bem? Bom dia aos companheiros, bom dia ao fã de esportes. Aqui nos Estados Unidos são 9h30 da manhã, 1 hora antes do horário de Brasília. E o Palmeiras vai começar daqui a pouquinho, daqui a meia hora, o seu 3º dia de preparação para este Mundial de Clubes, claro, visando a estreia contra o Porto, domingo, 19 horas, horário de Brasília. E o treino de hoje, companheiros, dá para chamar de o treino mais importante até aqui desse começo de trabalho do Palmeiras, porque é o primeiro que o Abel vai ter elenco completo para trabalhar, né? Na madrugada de ontem, de ontem para hoje, madrugada de hoje, na verdade, chegaram os jogadores convocados que atuaram pela data FIFA, que estiveram à disposição dos seus técnicos na data FIFA. Eles vieram no avião particular da presidente do Palmeiras, a Leila buscou os convocados e os trouxe. Estou falando de Gustavo Gomes, que jogou 90 minutos contra o Brasil, Richard Rios, que jogou 90 minutos contra a Argentina, e aqueles que não jogaram, Estevão pelo Brasil e os uruguaios Facundo Torres, Joaquim Piquerez, que hoje inclusive vai dar entrevista coletiva depois do treino, e também o Emiliano Martínez. Essa turma representa mais da metade do time titular que o Abel costuma usar. Então dá para dizer, amigos, que a partir de hoje o Abel vai começar a preparar a equipe para o jogo de domingo contra o Porto. Pelo que a gente pôde observar nos 2 primeiros treinos, conversando com o próprio Abel e com o pessoal do Palmeiras, o Abel tem enfatizado muito o trabalho de bola parada nesses primeiros dias, nessa primeira
semana aqui nos Estados Unidos, porque ele sabe que isso pode resolver duelos, especialmente confronto contra o Porto, o duelo mais esperado dessa fase de grupos do Palmeiras, o duelo contra uma equipe europeia. O Palmeiras tem que manter o seu nível competitivo muito alto, isso tem sido trabalhado também pelo Abel, e aproveitar as oportunidades que talvez nem sejam tantas assim, né? Talvez menores do que nos jogos que o Palmeiras costuma disputar, para resolver os jogos, né? O Palmeiras entende que é um grupo para ele, se for forte como costuma ser, se classificar. Eu, particularmente, até acho que dá para ser primeiro, mas a missão do Palmeiras, em primeira instância, é se classificar. Dentro desses reforços que voltam, né, jogadores que não treinaram ontem e anteontem, existem entre eles jogadores que brigam por vagas, né? E eu acho que essa é uma temática que daqui para frente vai ser presente no dia a dia do Palmeiras até a estreia contra o Porto. Porque, beleza, o Gomes, o Piquerez, esses caras são titulares absolutos, o Estevão. Agora, o Richard Rios tem disputado com o Evangelista, e eu até acho que o Rios tem vantagem. O Emiliano Martinez tem disputado com o Aníbal Moreno, e até acho que o Emiliano tem vantagem. E o Facundo Torres, que é um cara que o Abel gosta bastante, mas ele tem concorrência, né? Então eu acho que daqui até domingo a gente vai ver disputa por vaga até o Abel definir a equipe. No caso do Facundo, concorrência com o Paulinho, que não está 100% para jogar como titular, né? O Paulinho vem sentindo ainda, tem dores, falta de ritmo, mas claro que é uma peça importante. Eu vejo o Paulinho hoje como opção para banco de reservas, mas tem o Maurício. Maurício é um concorrente à altura para o Facundo. Na visão do Abel, o Facundo entrega mais tática e o Maurício entrega mais gols. Já são 7 gols na temporada. Aliás, é com o Maurício que falamos agora e ele vai passar um pouco para a gente a visão do elenco do Palmeiras sobre enfrentar um adversário europeu, o tamanho desta dificuldade e o quão pronto está o Palmeiras para enfrentar um adversário do nível do Porto, domingo, 19 horas, lá em New Jersey. Sim, a gente sabe que enfrentar time europeu é sempre muito complicado, é um pouco diferente do que a gente encontra no Brasil, né? Mas também depende muito do campo, né? A gente vê a estrutura que a gente está podendo treinar aqui, é um campo espetacular que deixa o jogo muito mais rápido, um jogo mais dinâmico. Isso nos deixa em muito alerta, mas eu acho que a gente está trabalhando bem, está estudando bem a equipe adversária também para poder fazer um grande jogo. Então, ainda não deu tempo para ver muito das equipes assim, né? Antes, quando a gente estava no Brasil, a gente não conseguia acompanhar justamente pelo nosso calendário, que a gente estava sempre jogo a jogo ali. Como sempre o professor nos fala, temos que ir jogo a jogo, não adianta a gente pensar no terceiro jogo ou no segundo jogo sem passar pelo primeiro. Então eu acho que semana a semana ali, dias a dias, a gente vai estudando a equipe adversária para poder representar o Palmeiras da melhor forma possível. Olha, a gente sabe que o frio na barriga, independente do jogo, a gente sempre tem. É claro que em jogos mais importantes isso aparece muito mais, mas como o professor sempre nos fala ali, a gente sabe que a gente está indo para jogar futebol. É claro que é um jogo a mais, mas é um grande campeonato, então a gente tem que estar ciente do que a gente vai fazer dentro de campo, e isso nos dá mais confiança e tranquilidade para poder superar essa ansiedade. Obviamente que podemos esperar dificuldades, obviamente que é uma competição grande, por isso são aqui os melhores clubes mundialmente, e esperamos cada um com as suas características que representam cada equipa, e em torno disso dar o nosso melhor para conseguirmos as vitórias. La verdad, muy contentos de poder estar acá. Creo que es un privilegio y un orgullo estar representando los colores de Porto en un torneo tan importante de esta magnitud. Además que es la primera edición de este torneo, así que ser parte, sin lugar a dudas, para nosotros es muy importante. Y bueno, también encontrarnos con toda la comunidad de deportistas que va a haber aquí en Nueva York. Para nosotros poder estar y conectar con ellos también va a ser algo muy lindo. Así que nada, venimos a competir y a dejar el escudo de Porto en lo más alto posible. Tá aí, palavras do Diogo Costa também, goleiro do Porto, e do Martim Anselmi, técnico do Porto. Curiosidade, Abel e amigos, o Maurício trabalhou com o Martim Anselmi, né? O Martim Anselmi era assistente do Miguel Ángel Ramírez, né? Ex-técnico do Del Valle, e eles trabalharam com o Maurício no Inter de Porto Alegre, no Internacional, e o Maurício disse que guarda boas recordações do Martim Anselmi, hoje técnico do Porto. Palmeiras treina 2 períodos hoje, tá? 11 da manhã, horário de Brasília, e 5 da tarde, horário de Brasília, os 2 treinos do Abel nesta quarta-feira. Abel Neto. Obrigado, Gustavo Zupac, ao vivo lá dos Estados Unidos, acompanhando o Palmeiras. Qual que é a temperatura aí, Zupac? Tá calor pelo jeito, não tá? Muita temperatura, amigo, muita temperatura.
Ele não sabe nem medir. Aqui tá fazendo 10 graus agora há pouco. Tá quente pra Parabéns, caceta. isso, Pac, pelo calor aí. O do Palmeiras, que ainda é do Estevão, é do Maurício, mas é dessa fera, Abel Ferreira. Vai encarar os conterrâneos do time do Porto, terceiro colocado no Campeonato Português, a 11 do campeão Sport. A campanha assim nessa temporada. Vamos ver o que disseram então o Felipe Anderson e o Maurício. Sim, a gente sabe que enfrentar time europeu é sempre muito complicado, é um pouco diferente do que a gente encontra no Brasil, né? Mas eu acho que a gente tá trabalhando bem, tá estudando bem a equipe adversária também para poder fazer um grande jogo. Como sempre o professor nos fala, temos que ir jogo a jogo, não adianta a gente pensar no terceiro jogo ou no segundo jogo sem passar pelo primeiro. Então eu acho que semana a semana ali, dias a dias, a gente vai estudando a equipe adversária para poder representar o Palmeiras da melhor forma possível. Enfrentei o Porto pela Lazio, depois de ter saído de lá, e novamente nos encontraremos, mas creio que será um jogo muito difícil, porque o Porto é uma equipe muito tradicional, é uma equipe muito grande também, e será um jogo de dois times que são acostumados a vencer, dois times que vão buscar a vitória a todo tempo. Respeitaremos muito o Porto, mas buscaremos de todas as maneiras a vitória, que é isso o espírito do Palmeiras, é isso que nós queremos, e vai ser bom rever alguns amigos que ainda estão lá, vai ser sempre um prazer. Nosso Gustavo Zupac está por lá acompanhando os passos do Palmeiras e também do Fluminense, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ô Elton, a gente falava agora de Flamengo e Chelsea, agora Palmeiras e Porto. É claro que chama demais a atenção esse tipo de encontro entre time brasileiro e gigante europeu, o time grande da Europa. Essa distância entre Palmeiras e Porto é menor do que, por exemplo, Flamengo e Chelsea, ou Botafogo e Paris Saint-Germain? É uma boa pergunta e a gente já fez esse exercício algumas vezes, mas se baseando no que cada um tem feito nos seus continentes, né? O Flamengo e o Palmeiras disputam os títulos continentais, enquanto o Porto, o Borussia Dortmund até conseguiu chegar à final de Champions na temporada passada, temporada retrasada, né? E o Chelsea, atual campeão da Conference League. Então, olhando a distância, né, Palmeiras e Porto é menor do que as outras. É lógico também que, pensando no que o Porto pode fazer num jogo depois de terminar uma temporada, Edu, nos deixa ainda mais curiosos. Porque a gente passou tantos anos, né, vendo os clubes brasileiros chegarem ao Mundial, né, o Intercontinental em fim de temporada, enquanto os europeus estavam no meio das suas temporadas. As coisas se inverteram agora, né? Os brasileiros chegando no meio, os sul-americanos, né, no meio de temporada, e os europeus terminando a temporada. Então, será que isso vai ter um impacto? Será que isso traz alguma vantagem para quem está em ritmo de jogo? Ou talvez um tempo de descanso ali ao fim de uma temporada europeia para o Super Mundial ou o Mundial de Clubes, como queiram chamar? Isso é o suficiente para fazer as equipes voltarem a jogar, pelo menos de uma maneira mais intensa. Essas interrogações serão tiradas, né, das sentenças, virar afirmações ou não, a partir do início da competição. Eu acho que nesse caso específico, Palmeiras e Porto, a distância é menor e eu acho que é o brasileiro que tem mais chances de terminar em primeiro do grupo, Edu. Não só se classificar para o mata-mata, mas conseguir chegar ao mata-mata com a melhor campanha do grupo. Na prática, o Palmeiras vai ter que colocar isso em campo. Na prática, eu acho o Porto também um time muito bom, mas eu fico com esse questionamento com relação a fim de temporada na Europa e como os europeus vão encarar essa competição. O Gustavo Gomes, por exemplo, o Estevão, o Richard Rios, jogadores que estavam, Piquerez, jogadores que estavam nas seleções sul-americanas, não participaram da atividade, estavam viajando, devem participar amanhã, né? E, de qualquer forma, o Abel Ferreira, isso o Zupac nos contou, o Abel Ferreira adorando treinar 2 vezes por dia, conseguindo treinar, chegou nos jornalistas, conversou numa boa, contou o que ia fazer, disse, o menu de hoje é o seguinte, aí contou treinamento de bola parada, finalização, contou em detalhes o que ia ser feito, é bem bacana isso, né? Mas mostra como está empolgado o Abel Ferreira em poder trabalhar, em poder treinar seus jogadores, né? Mesmo sem os que foram para as seleções. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que está tentando aí a contratação de um novo goleiro. Isso mesmo, Edmundo aponta desejo do Palmeiras e vê Léo Jardim perto de deixar o Vasco
e assinar com o Palmeiras, né? Então tá aí mais uma informação, né? Sem contrato renovado com o Vasco, o goleiro Léo Jardim, de 30 anos, tem sua permanência como uma incógnita. O ídolo do clube carioca, Edmundo, afirmou que Palmeiras e Cruzeiro têm interesse na contratação do atleta, que, segundo o Animal, deve deixar o Vasco, né? E tá aí, o Léo Jardim pode pintar aí no time do Palmeiras, né? A gente já sabe que o Palmeiras está sim querendo a contratação de um novo goleiro, né? Pela idade, 30 anos, né? Então tem um pouco de experiência. Pode ser que o Léo Jardim seja o novo reforço do time do Palmeiras aí nos próximos dias, né? Já sabemos que a janela de transferência vai abrir daqui a 20 dias. Então o Palmeiras pode sim anunciar aí o Léo Jardim, goleiro do Vasco, como novo reforço do time do Palmeiras. Mas e aí? Vocês acham que é um bom nome para substituir o Everton? Qual a sua opinião a respeito sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo. Ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.